poder gerar uma criança, uma vida que cresce dentro de outra vida. Isso, para quem tem filhos, parece bem simples e nada complicado. Mas se deparar com a impossibilidade de uma gravidez, produz uma ampla gama de sentimentos. Ansiedade, tristeza, frustração, desvalia, vergonha e quadros importantes de estresse e depressão. Uma ótima noite para você, o Advan está no ar. Hoje contamos com a presença da psicóloga e psicoterapeuta Odegine Graça. Tudo bom, Odegine? Tudo bom, Prazer te receber aqui no Advan. Bem-vinda. Obrigada. Preparada para o assunto de hoje? Infertilidade. Vamos lá, assunto difícil esse, né? Difícil, delicado. E olha só esse dado. No Brasil, no final da década de 60, a taxa de fecundidade era cerca de 6 filhos por mulher. Em 2010, conforme os dados do IBGE, a taxa média de fecundidade era de 1,86 filho por mulher. Isso quer dizer que nós nos aproximamos de países desenvolvidos, mas também mostra que muitas mulheres e muitos homens também acabaram por descobrir uma dificuldade em gerar uma criança. Como este tema é delicado, nós vimos a necessidade de ouvir homens e mulheres. Vamos dar uma olhadinha, né, sobre essa situação, porque essa tal de ansiedade, será que ela é o grande vilão, ela seria a grande vilã, na verdade, das dificuldades para engravidar? É o que a gente vai ver agora. Você conhece alguém que esteja com dificuldades para engravidar? Não, não conheço. Olha, para ser sincero, não. Só através da televisão que eu vejo, às vezes, casais, às vezes a mulher não tem dificuldade para engravidar, daí faz inseminação, né? Minha vizinha. Não conheço. Já conheci. Conheci uma amiga da família que tinha problemas. E ela fez um tratamento para ter o filho que ela tão sonhava e conseguiu. A ansiedade é um fator que acaba dificultando uma gravidez? Olha, certamente que sim, entende? Porque o nosso organismo é uma fábrica de química. Às vezes uma palavra afeta, imagine a ansiedade, claro que afeta. Com certeza. A pessoa fica assim, imagina, será que vai dar certo dessa vez, será que não vai? Eu acho que se preocupa muito. Eu creio que sim, porque às vezes você fica muito ansiosa para ter um filho, certo? E às vezes isso acaba atrapalhando um pouco, né? Em questão do relacionamento do casal. Sim, pra mim sim. Eu acho que não. Eu acho que a gente sempre é regido pela cabeça. Então, se a nossa cabeça não está funcionando direito, o corpo vai sofrer as consequências. Eu acredito que sim. A ansiedade ela pode provocar na pessoa problemas até hormonais, de repente, problemas de repente de ordem física que saem um pouquinho do controle dela. E esse nervosismo às vezes pode atrapalhar na fertilidade da mulher, né? Eu acredito que sim. Pois é, algumas pessoas aí comentaram que a questão do nervosismo, que muitas vezes é realmente a questão da ansiedade, do nervosismo, o psicológico, que faz com que, de repente, a mulher não consiga engravidar. Mas será que é possível controlar a ansiedade, o nervosismo? Porque sempre tem aquela frase, né? Não, tem que relaxar, tem que ficar tranquila, tem que esquecer para conseguir engravidar. Gente, isso é papo de quem tem bastante filho, né? Não é uma coisa tão simples, aliás. Controlar a tal da ansiedade numa situação assim é uma das coisas mais difíceis que tem, porque essa ansiedade faz parte da pessoa que está querendo tanto aquele filho, que está querendo contentar uma família inteira, né? Ela está respondendo a um sistema que está exigindo dela algo. Ela se torna o foco, o centro, não só do casamento, mas como da família, né? Da família do marido, da própria família. Então ela tem que responder a uma ansiedade do sistema, que não é só dela. E não é fácil você carregar isso. É muito difícil. É muito difícil. Para as mulheres, principalmente. Agora, os conflitos ou, de repente, as pressões familiares, né? Como que elas... Chega um momento que elas podem até afetar essa saúde psicológica, a saúde... do próprio casal. De estabilidade mental, eu imagino, né? Do casal. Né? E o sistema, como a gente estava falando, né? O sistema familiar, ele gera essa ansiedade e ele faz essa cobrança do casal. É como se ele dissesse para o casal assim, a gente quer viver através de vocês, vocês são os responsáveis por fazer que a nossa família continue. Né? E essa é uma pressão que tira o fôlego do casal.
E muitas vezes, aqui eu vou dar uma visão bem sistêmica mesmo, muitas vezes a culpada, entre aspas, né, ou os culpados em não engravidarem, não é a mulher nem o marido, mas sim o restante do sistema familiar, que ficam o tempo todo pressionando, impondo essa responsabilidade. Aquelas festinhas familiares, né, bem complicadas. E daí, quando vem o bebê, né? Essa pergunta muita gente já ouviu. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a infertilidade masculina. Será que os homens também têm dificuldade? O que eles fariam se descobrissem que não pudessem, de repente, em algum momento das suas vidas, não ter filhos? Vamos ver. Quando o homem é infértil, ele sofre mais do que quando a mulher é infértil para o senhor? Eu acho, olha, certamente é uma frustração muito grande para o homem. Apesar que hoje em dia a medicina também pode, né? Pode fazer uma doação de esperma também, pode, né? Quando o homem é infértil, ele sofre mais do que a mulher quando ela é infértil? Ah, não sei. Não tenho ideia. A princípio sim, porque o homem ele se sente impotente em relação a isso e ele não vai se sentir bem em relação a isso. Seria essa a questão. E a mulher teria que levantar a autoestima dele em relação a isso, certo? Porque senão o casamento não vai pra frente. Eu acho que não. Acho que sempre é a mulher. Ah, eu acho que sim, porque o homem também é meio machista, né? Mas acho que quem sofre um pouquinho mais nessa parte seria a mulher. Eu acho que depende, eu acho que vai muito da cabeça da pessoa, porque se ela desejar ter um filho e é uma coisa do casal e de repente descobre que ele é o infértil, acho que o homem não é tão batalhador como a mulher em entender essas coisas. Acho que ela consegue entender um pouquinho melhor, apesar que ela que gera a criança, mas o homem também, para ele, se ele não tiver uma cabeça boa, ele pode pirar, sabe? Eu acho que ele pode se sentir o pior dos caras e não poder dar um filho para a mulher que ele ama, coisa do tipo, entendeu? Vou largar na tua mão já de cara. Pois então, tem várias facetas ali, né? A pessoa que disse que o homem se sente impotente é verdadeiro. Eu tenho alguns casos no consultório em que eles utilizam a seguinte palavra: eu fracassei, né? Fracassei. Mas como assim você fracassou? O sentimento de não poder gerar um filho é extremamente desgastante para o homem. E isso influi, inclusive, no trabalho dele. Ele começa, sabe aquele homem assim que era super potente no trabalho, que mandava em todo mundo, que ele começa a se sentir mais frágil diante dessa situação. Uma outra coisa que foi falado ali, aquele senhor, ele acredita bastante na medicina, né? E é mesmo uma coisa que se coloca como se a fertilização, um grande milagre, a inseminação, né, resolvesse qualquer coisa. Isto é uma mentira, não é verdadeiro. Eu trato um casal que eles já fizeram a 7ª fertilização. Fertilização? Gente, fertilização é um processo desgastante, é um processo longo e caro. Muito caro, sabe? E com um profissional competentíssimo. E adendo, ela e ele fizeram todos os exames e eles não têm problema nenhum para engravidar. Né? Então é uma coisa assim, é triste ver, é bem triste. Então existem os mistérios da vida, né, que a medicina não explica. E não é uma mágica que de repente chega lá e isso se resolve, ponto final. Não é assim, né? Não é mesmo. As pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Agora, a questão, vamos se colocar no lugar desse casal. O processo de diagnóstico de uma gravidez é estressante. Muitas vezes o casal nem pensa nessa possibilidade do homem ser o infértil, né, da dupla ali. Por que existe esse preconceito de que o problema está sempre com a mulher? A palavra certa você já disse, é um preconceito. É uma coisa que foi formada historicamente. Né? O homem nosso, o homem é aquele, né? Ele faz mais que um filho, ele engravida mais que uma mulher. Imagina, se ele vai, de repente, ter problema para engravidar uma mulher, que é a mulher dele. É o preconceito. Se existe, antigamente, inclusive, nem se fazia exame nos homens.
Se tinha problema de infertilidade, o problema era da mulher, sabe? Nem se questionava, né, a questão. E até foi interessante que nessa novela aí, quando a menina teve a decisão de engravidar, né, fazer fertilização, o problema era dele. Eu me lembro que uma vez eu assisti um capítulo que a irmã dele dizia para ela assim: pois é, tão triste, né, você não poder ter filho, e ela assim, desconfortável, né, porque era... Sabendo que o problema era dele. Aí ele entra e diz assim: não, você está enganada, minha irmã, quem não pode ter filhos sou eu. E a maneira como ele reage, né, como ele reage ao fato dela querer ter um filho, não sendo dele, eu achei muito interessante a maneira como a novela colocou, porque é bem assim mesmo. O homem ele não se sente mais sendo o homem daquela mulher. Sabe, ele sente... Como se ele fosse o intruso da relação. Exatamente. Olha só, agora por falar em intruso da relação, né, a gente conversou com muitos homens nas ruas. Agora vamos ver se esses homens fariam um tratamento ou não. Se o senhor não pudesse ter filhos, faria então tratamento para sua esposa, ou faria sua esposa fazer um tratamento para engravidar? Eu faria. Eu acho que, como eu falei anteriormente, eu acho que um casal sem filho é como uma árvore sem fruto. Olha, acho que sim. Eu acho que é algo que... Hoje eu tenho um filho só, mas por problemas dela, que ela teve problemas de saúde, né? Teve um cisto no útero e teve a necessidade de retirar. A gente não teve mais filhos. Mas com certeza seria uma possibilidade bem grande. Além do que a adoção hoje em dia é algo que também passa pela cabeça da gente também. De procurar adotar, né, uma criança. Né? Já que é um sonho, de repente, da gente ter outro filho, né? Não. Filho tem que ser mesmo, o dom assim que tem que vir da gente mesmo, negócio de infertilidade, não dá pra mim. Acho que não, pra mim não. Sim, se ela tivesse vontade, eu apoiaria com toda certeza. Se ela quisesse adotar, também apoiaria poderia contar com todo o meu apoio em relação a isso, sem problema algum. Olha, eu acho que não. Se fosse o meu caso, não. Eu faria um tratamento, sim. Não, eu não tive filhos e não fiz nenhum tratamento. Escolhas diferentes, né? Escolhas diferentes. E esse é um fato. Escolhas diferentes. Quando as pessoas não têm o problema, é fácil elas comentarem que fariam isso, fariam aquele outro. Mas quando elas sentem aquilo na vida delas, a decisão ela é inesperada. Olha só, gente. Acho que falou tudo e mais um pouco, né, Odi? Porque é exatamente por aí. Muitas pessoas disseram que aceitariam, sim, fariam um tratamento. Outras pessoas, não, isso nunca me passou pela cabeça. Mas é exatamente isso que você disse. Quando a gente não tem o problema, é fácil falar. Para você, ter filho, se tornou uma prioridade na vida? Pensa bem. Será que infertilidade pode gerar uma crise no seu casamento, ou até problemas psicológicos? Estas respostas a gente vê daqui a pouquinho. Não saia daí.